Glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento todos os meus amigos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom, vamos continuar aqui os nossos estudos, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Jackson Santos. E esse vídeo, né? Esse estudo, ele é continuação, né? Do vídeo que nós postamos ontem, né? Sobre o arrebatamento da igreja. O pastor Elias Soares, que é um excelente pastor, eu gosto muito de ver os vídeos dele, e eu sugiro que os irmãos assistam o vídeo deles, né? Ele fala sobre que Paulo, ele era um pré-tribulacionista. E eu rebati ele falando que Paulo era pós. Eu usei o Tessalonicense, o capítulo 2 do livro 2, tá? Com muito respeito a ele, né? São visões diferentes, tá, irmão? Mas assim como eu sou homem de Deus, ele também é homem de Deus, tá bom? Sou só opiniões, não é briga nem nada não, tá bom? E é só entendimentos diferentes, tá bom? Mas ele colocou que Paulo, ele era um pré-tribulacionista. E ele ainda cresce isso, ele aumenta isso, falando que Jesus também era pré. Ele falou que Pedro também era pré. Ele até cita o Espírito Santo também, tá? E eu discordo de tudo isso aí que ele falou, né? Eu tenho uma visão muito diferente dele, né? E eu vou fazer esse vídeo falando de Jesus, tá? E depois eu vou fazer um outro vídeo isolado, né? Falando de Pedro, tá? E outro vídeo eu vou fazer por que eu não acredito no pré-arrebatamento, tá bom? Bom, esse é o livro de Mateus, capítulo 24. A Bíblia está aberta aqui na minha frente. E os discípulos de Jesus, eles perguntam para Jesus, ele estava saindo do templo, e eles perguntam para Jesus, qual serão os sinais das últimas coisas, do fim dos tempos? Né? Isso está em Mateus capítulo 24, verso 3. Ele diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da vinda do fim dos tempos. Qual será o sinal da vinda? Qual será o final? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. E Jesus, ele começa a responder ali. Quais seriam os sinais? Ele vai falar de terremoto, falsos cristos que enganarão a muitos. Ele fala assim que nos últimos dias, aqueles últimos dias eles seriam abreviados por causa dos eleitos. E Mateus capítulo 24 até o verso 29, que é o verso 29, o verso 30 e o verso 31, ele é o centro dessa nossa conversa. Que Jesus, ele vem no final da grande tribulação, que no qual eu vou ler agora, para ficar mais fácil para a gente. Vamos lá. Imediatamente, verso 29 do Mateus capítulo 24. Imediatamente, após a tribulação daqueles dias, está escrito desse jeito, após a tribulação daqueles dias. Esses dias são aqueles dias de tribulação que a Bíblia diz que nunca houve e nem jamais haverá. A Bíblia está dizendo isso. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Esse texto aqui de Mateus capítulo 24 vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Esse texto, se você olhar bem, é o mesmo texto de primeiro livro de Tessalonicense, capítulo 4, do verso 13 ao 19. É o mesmo, só contado por pessoas diferentes e de formas diferentes, mas é o mesmo acontecimento. Sabe uma coisa interessante isso aqui? E, irmãos, eu estudei isso aqui durante muitos anos. Eu anotei num papel Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 31. E eu fiquei procurando esse pré-arrebatamento, porque Jesus está falando de todas as coisas, das últimas coisas antes da vinda dele.
E Jesus, ele não cita o pré-arrebatamento em momento nenhum. Ele não cita. Aqui, ele fala que Jesus, o texto fala que Jesus ele virá no final da grande tribulação. Mas cadê esse pré-arrebatamento? Ele não existe. Jesus não cita. O único arrebatamento que Jesus cita é esse aqui. A Bíblia diz que Jesus já veio uma vez e ele virá novamente. Jesus já veio e ele está vindo aqui, no final da grande tribulação. Esse texto é muito claro. Sabe como é que os eles fazem para distorcer essa verdade? Eles falam que Mateus capítulo 24 é para os judeus e que os judeus não tem nada a ver com a igreja. Todas as vezes que eu falei para essas pessoas que defendem isso, eu falei que o judeu, para ele entrar no céu, tem que ser através de Jesus. Não tem outro caminho. O único caminho de entrar no céu é Jesus. O pessoal do Velho Testamento foi Jesus. Todo mundo. Eles o Cristo que viria, nós o Cristo que já veio. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, irmãos, não existe salvação fora de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. O que a igreja é? A igreja é o povo de Deus. E muitos irmãos, infelizmente, eles falam, não, o povo judeu é algo particular com Deus, não tem nada a ver com a igreja, irmão. Vai falar que existe salvação fora de Cristo? A igreja é o povo de Deus e não existe diferença entre judeus e gentios. Vamos olhar para a palavra de Deus, livro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Capítulo 26, tá? Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Verso 28. Verso 28. Não há judeu, nem grego. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. São descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, todo mundo que é salvo através de Jesus Cristo, nós somos o quê? Herdeiros de Abraão segundo a promessa. Nós somos a descendência de Abraão. Certo? A gente pode aumentar muito isso aí, lá em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 11, né? Que vai falar dos ramos enxertados, né? Ele vai falar sobre os ramos, né? Enxertados ali. E mostra claramente ali que existiam vários irmãos que não eram obedientes, e eles foram cortados esses galhos e foram enxertados, que somos nós, os gentios. E Paulo fala isso metaforicamente, tá bom? Metaforicamente. É Romanos capítulo 11, tá bom? Do verso 11 em diante. Só os ramos enxertados. Que é o povo gentil no povo judeu, no povo de Israel, na descendência de Abraão. No caso, é a descendência de Abraão. Tá bom? Por isso que muitas pessoas falam, eu tenho escutado muito nos dias de hoje falando que a igreja é o Israel de Deus. E eu respeito muito essa expressão, tá bom? O certo mesmo é descendência de Abraão. Mas pessoas usam esse exemplo, né? De Israel de Deus, e a gente entende quando eles falam isso. Mas seria descendência de Abraão, através da fé em Jesus Cristo. Então, Mateus capítulo 24, irmão, serve para todos nós. Jesus virá no final da grande tribulação. Glória a Deus. Então, irmãos, leia Mateus capítulo 24. Você vai perceber que não existe um pré-arrebatamento. Vai mostrar a vinda do Senhor, mas que acontece após a grande tribulação. Nenhum momento na Bíblia mostra a igreja sendo arrebatada antes da grande tribulação. E que, aliás, a Bíblia ensina que o anticristo será destruído com a vinda do Senhor. É muito claro isso dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, eu vou ler mais uma vez aqui. Mateus capítulo 24, tá bom? É o texto base, eu vou pedir para os irmãos lerem na casa de vocês. Tá bom? Verso 29.
Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu, após a grande tribulação, o Senhor aparecerá no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo na nuvem do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Trago um outro fato importante. No verso 15, vai falar assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Ou seja, isso aqui, Jesus, ele não traz uma revelação, um elemento novo. Isso aqui é as escrituras. Jesus, ele está trazendo aqui o texto de Daniel. Daniel, capítulo 12. Vamos abrir no livro de Daniel, capítulo 12. Também tem Zacarias, capítulo 14, quando a gente fala que ele pisa no vale do Margedon. Ali isso é contado de formas diferentes, mas é o mesmo texto. Basta os irmãos analisar com calma aí, que é o mesmo texto falando da mesma coisa e do mesmo período. Tá bom? Daniel capítulo 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida, será liberto. Ou seja, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele será liberto. Certo? Verso 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão para a vida eterna. Outros para vergonha e para desprezo eterno. Isso aqui é a ressurreição dos mortos. Certo? O que a gente entende aqui? Mateus capítulo 24, ele vai falar da ressurreição dos mortos. É o mesmo texto. E Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, que é citado pelo pastor Elias. É o mesmo texto. É o mesmo texto. E no Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e diante, ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivemos, iremos ao encontro com o Senhor nos ares. Isso é o que a Bíblia diz. E aqui também fala, ó, sobre aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, estão vivos, e aqueles mortos em Cristo ressuscitarão. Então é o mesmo texto, só contado por pessoas diferentes e de formas diferentes, e períodos diferentes também, né? Paulo, ele não cita o texto de Daniel, e nem o texto de Zacarias, mas Jesus cita. Jesus cita. Mateus capítulo 24, verso 15, que eu coloquei aqui. Assim, quando vocês viram o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Certo? Então é o mesmo texto. Julgamento das nações está aqui, ó. Daniel capítulo 12, verso 5. Eu li o verso 1 e o verso 2 vai falar da ressurreição dos mortos, não é isso? O arrebatamento da igreja. E no verso 5 é o julgamento das nações. Então tá tudo aqui, ó. Então eu, Daniel, olhei diante de mim. Estavam dois outros anjos, um à margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que está acima das águas do rio, quando o tempo decorrerá, antes que se cumpra essas coisas extraordinárias. Então, tipo assim, aqui está o arrebatamento da igreja e o julgamento das nações. Em nenhum momento fala sobre pré-arrebatamento. Em nenhum momento. Entendeu? Então, por isso que eu entendo que esse ensino, ele não existe. Tá bom, irmãos? Então, irmão, aqui vai uma dica. Leia a Bíblia e procure Bíblias com leitura mais fácil, tá bom? Com leitura mais fácil. Então, irmão, leia a Bíblia de vocês, seja fiel aos textos, tá bom? Deus abençoe. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Pós-tribulacionismo.